pessoal, tudo bem? Professor Guilherme Câmara aqui para a nossa segunda aula, tá certo? Vamos aqui estudar, nesse momento, a transitividade verbal, a sintaxe do período simples, seguindo aí as nossas aulas. Lembrando que antes da parada, pessoal, nós estivemos ali começando o trabalho com a transitividade verbal. Tem algumas coisas, algumas informações, obviamente, aí que eu iniciei as aulas nos seus cadernos. Quero que vocês saibam que eu já estou com saudade de vocês, tá? Vocês sabem que vocês moram no meu coração e a gente vai se ver via Hangouts. Até agora eu não aprendi a pronunciar esse negócio, porque inglês realmente não é a minha praia. Hangouts, né? Hangouts, acho que isso. Bom, vamos lá. Não sou bom de piadas, mas vamos estudar aqui essa tela que está aí na sua frente, transitividade verbal. Gente, é sério, estou com saudade de vocês, tá? Não é politicagem não, tudo bem? Mas vamos lá. Transitividade verbal, tá? Transitividade verbal. Desculpa, não temos o falha nossa, né? Para ficar rindo depois. Transitividade verbal. Bom, olha, pessoal, é o seguinte. Quando eu falo transitivo, eu estou dizendo que determinado verbo não tem significação completa. Na prática, o que é isso? Na prática, é dizer o seguinte, pessoal. Eu digo, eu comprei, tá? Eu comprei. Aí você vai me perguntar, comprou o quê? Essa pergunta, o que ou quem, depois do verbo, é que vai definir o complemento de significado daquele verbo. Se eu digo, eu comprei, comprou o que, professor? Comprei um carro. Então, a palavra, a expressão um carro, ela completa a significação, que até então é incompleta, do verbo comprar. Tá? E aí a gente tem um verbo que precisa de um o que ou quem depois dele, mostra que ele é transitivo, ou seja, é como se a significação dele transitasse, tá? É como se ela saísse de um ponto até outro ponto para se completar em uma outra palavra, tá? Na prática é isso aí, ok? Mas dá uma olhada na tela, confere aqui pra gente esse conceito, ó, verbo transitivo direto, tudo bem? Verbo transitivo direto, tá? E aí nós temos aí os verbos transitivos diretos, VTD, precisam, tá? Precisam de complemento, tá? Precisam de complemento, ok? Para fazer sentido. Não, Luiz, eu quero filmar de novo. Não ficou legal não, tá? Vou iniciar de novo, tá, Luiz? Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa, nono ano, tá? Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nem sei que hora vocês vão assistir a essa aula, mas eu quero que vocês saibam que eu estou com muita, mas muita saudade de vocês, viu, galera? Não acho que isso é hipocrisia, não. Realmente é saudade mesmo das nossas aulas, da nossa interação na sala, da vontade que vocês estavam começando a imprimir bem ali. E estava muito bom mesmo. Mas vamos voltar em segurança, em breve para a escola, sadios, sabe, felizes e retomar nosso ofício, que é, tá, no meu caso, ministrar aula para vocês e vocês assistirem as minhas aulas. Tá? É um caso de amor aí que ninguém vai entender, mas vamos lá. Bom, na sequência dessa aula 2, pessoal, nós vamos estudar a sintaxe do período simples, tudo bem? A sintaxe do período simples, tá? É dizer o seguinte, sintaxe do período simples, já estávamos estudando, fizemos na aula anterior uma revisão de tipos de predicado, núcleos desse predicado, acabamos revisando também nessa aula de tipos de predicado alguns tipos de sujeito ali no meio. Bom, e na sequência tem o estudo dos verbos transitivos. Antes das aulas pararem, nós estávamos iniciando esse conteúdo em português, né? Iniciando esse conteúdo em português. Então, assim, o bacana de tudo é que no próximo momento, nós vamos ter um acesso ao Hangout, acho que Hangout, né? Não sou muito bom de inglês, mas Hangout, isso, Hangout. Vamos ter um acesso ao Hangout juntos para podermos, então, tirarmos essas dúvidas em horário específico. A escola vai disponibilizar para vocês o horário e eu vou estar online com vocês ali, aquele tempo para fazer um jogo de perguntas e respostas, para que nós possamos trabalhar o exercício do conteúdo, ok? Também o Tira Dúvidas. Professor, me perguntar alguma coisa naquele momento, eu vou responder para a turma inteira e nós vamos conseguir aí preencher essa lacuna dessa ausência da aula presencial. Com fé em Deus vai dar tudo certo, tá? Então vamos na sequência aí, transitividade verbal. Bom, o que é isso? Quando eu digo transitividade verbal, eu quero dizer o seguinte, tá? Eu quero dizer que determinada palavra, determinado verbo não tem sentido completo. Quando eu falo transitividade verbal, ou seja, verbos transitivos são verbos que não possuem significação completa.
Bom, se eu digo o seguinte, ele comprou, tá? Ele comprou. Então, vou lá. Se eu falo isso para alguém, ele comprou, a pessoa imediatamente vai me perguntar, comprou o quê, professor? Não, bom, aí se eu pergunto o que ou quem depois desse verbo, ele comprou o quê, tá? Ele comprou o quê? A resposta a essa pergunta é o complemento de significação desse verbo. Ou seja, ele completa o significado desse verbo. É dizer o seguinte, ele comprou, aí se eu completo a oração, um carro então completa, tá, o verbo comprar. Então digo o seguinte, é dizer que um carro então completa a transitividade do verbo. Então sim, é como se o significado do verbo transitasse, tá? Ele precisa de um outro elemento para se completar, para trazer um enunciado de forma correta. Ok? Então vamos lá, cochila não, presta atenção aqui. Bom, vamos aos conceitos. Dê uma olhada na sua tela, tá? Verbos transitivos diretos, aqui ó, transitividade verbal, tá vendo aí? Verbo transitivo direto. Os verbos transitivos diretos, a sigla como eu gosto muito, vocês já me conhecem, né? Minha marca de aula, VTD, precisam sempre de complemento, sempre, tá? Pode grifar isso aí se você estiver anotando no seu caderno, pega seu caderno, faz anotações à parte, tá certo? Temos aí o objeto direto que vai completar a significação desse verbo. Então, se eu digo, ele comprou o quê? Um carro. Um carro é objeto direto porque completa o verbo transitivo direto. Então, o termo sintático, a nomenclatura, o nome do termo sintático que completa a significação incompleta de um verbo é o chamado objeto direto, que completa o verbo transitivo direto, ok? Então, um carro, na oração, ele comprou um carro, é o objeto direto do verbo transitivo direto comprar. Tá certo? Então são termos sintáticos, nomes sintáticos, qualquer coisinha, volta o vídeo um pouquinho, assiste novamente que você vai entender. Vamos lá para a tela na prática, tá certo? Então tem aqui, ó, os verbos transitivos diretos, VTD, precisam sempre de complemento, objeto direto, tá? OD, tá? É a sigla para fazer sentido, os quais não precisam ser seguidos de preposição, ou seja, o verbo transitivo direto não requer preposição, tá certo? Por exemplo, não requer obrigatoriamente preposição. Por exemplo, olha a oração. As lavadeiras lavavam roupas. Se eu termino a oração até aqui, ó, em lavavam, as lavadeiras lavavam. Então eu vou fazer a pergunta depois do verbo. Lavavam o quê? Lavavam o quê? Tá? Se eu perguntar antes, quem lavavam? Eu vou encontrar quem, pessoal? O sujeito. Se eu perguntar depois do verbo, lavavam o quê? Lavavam o quê? Roupas, eu vou encontrar o objeto direto, ok? Então, eu tenho o objeto direto, que é roupas, que é um termo sintático, completando o sentido incompleto do verbo lavar, tá certo? Porque se eu parar a frase em lavar, você vai ver que não tem sentido completo. Então, tá aí o esquema, tá? As lavadeiras, sujeito, núcleo do sujeito, lavadeiras, como estudamos. O as aqui é um adjunto adnominal, lavavam, verbo transitivo direto, porque eu estou perguntando o que ou quem depois desse verbo, não é seguido de preposição, tá? Então, roupas vai ser o objeto direto, tudo bem? Bom, vamos lá. Verbo transitivo indireto, tá? Verbo transitivo indireto, os verbos transitivos indiretos, VTI é a sigla, tá? Precisam sempre de complemento, assim como os verbos transitivos diretos, tá? Eles sempre vão precisar de complemento. Então, eu tenho aí o objeto indireto, que é o nome do termo sintático que completa esse verbo transitivo indireto. Tudo bem, galera? Vamos lá, então. Que é representado pela sigla aí, tá? Para fazer sentido. Por isso, precisam obrigatoriamente de ser seguidos de preposição. Por isso está grifado aqui, ó. Precisam ser seguidos de preposição. Por exemplo, pessoas assomavam às janelas. Pessoas assomavam às janelas. Tá? Quem se assoma a algo. Pessoas, quem, se eu perguntar o que ou quem antes do verbo, eu encontro o sujeito. Tá ali, pessoas, sujeito simples. Quem assomavam às janelas? Então, quem assomavam às janelas? Pessoas, sujeito simples. Se eu pergunto depois do verbo, assomavam o quê? Assomavam não, assomavam a quê? Assomavam a quê? Perdão, assomavam a quê? As janelas. Então, assomar, verbo transitivo indireto,
As janelas, tá vendo a crase aí? A crase já mostra que é uma fusão da preposição a, tá? Mais o artigo definido a. Então eu tenho aí preposição a mais sinal matemático, artigo definido a, eu tenho a formação de uma crase, ok? Tem uma formação de uma crase, então a preposição já está ali na contração daquela palavra com crase que é o as, tá? As janelas, tá certo? Como você pode ver aqui, ó, preposição mais artigo. Então, as janelas é objeto indireto do verbo assomar, que tem significação incompleta. Tudo bem? Então, tranquilo aqui. Vamos pegar uma frase rápida aqui. João assistiu ao filme. Quem assiste, no sentido de ver, presenciar, assiste a algo. Então, assistir, assistiu a quê? Quando eu faço essa pergunta depois do verbo a quê, carregando preposição, tá? Carregando preposição, eu já tenho aí, então, um verbo transitivo indireto, porque eu estou perguntando a quê, tá? Tem uma preposição antes da pergunta. E a resposta tem que vir preposicionada. Ao filme, olha a contração, ao filme, objeto indireto, tá certo? Do verbo assistir. Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, verbos transitivos diretos e indiretos são verbos que precisam tanto do complemento do objeto direto quanto do objeto indireto, tá? Vamos na íntegra aqui. Os verbos transitivos diretos e indiretos precisam de dois complementos para fazerem sentido. Um direto, sem preposição, e o outro indireto, com preposição. Por exemplo, o homem rico apresentou sua versão para os moradores. Quem apresenta algo, tá? Que é o objeto direto, algo apresentou o quê? Sua versão. Para quem? Para os moradores. Então, eu tenho aqui, ó, o objeto direto, sua versão, tá vendo aí? Apresentou o quê? Sua versão. Para quem? Para os moradores. Para os moradores, o objeto indireto. Quem exige os dois complementos é justamente o verbo apresentar. Tudo bem? E como verbo intransitivo, os verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento. Eles têm significação completa, porque têm sentido completo. Por exemplo, seguiram, mas não andaram muito. Tá? Seguiram, mas não andaram muito. Seguiram, verbo intransitivo, não precisa de complemento. Tá? Não precisa, eles seguiram. Para onde aí já dá a resposta de adjunto adverbial, não é complemento verbal. Mas não andaram muito. Nesse sentido, o verbo andar é intransitivo, porque andar já tem sentido completo. Ok? Então tá aí, os verbos seguir e andar não precisam de complementos para ter seu sentido completo. Bom, pessoal, rapidamente em 10 minutos, é justamente essa explanação mesmo aí das transitividades. No Hangouts poderemos tirar todas as nossas dúvidas online. Posso voltar nessa parte de novo com vocês online. Aguardo vocês no Hangouts, estou morrendo de saudade de vocês. Beijo no coração de quem tanto ama vocês e até a próxima, tá? Um beijo e um queijo para vocês. Fiquem com Deus.